Boa noite, irmãos. Graça e paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Damos sempre graças a Deus por todos vós, mencionando-vos em nossas orações e sem cessar, recordando-vos diante do nosso Deus e Pai da operosidade da vossa fé, da abnegação do vosso amor e da firmeza da vossa esperança em nosso Senhor Jesus Cristo, reconhecendo, irmãos, amados de Deus, a vossa eleição. Amém. Nossa gratidão a todos que estão nos visitando hoje, a você também que nos assiste, que Deus possa estar abençoando a sua vida e também possa estar sentindo o desejo de estar conosco, cultuando aqui de forma presencial no nosso culto. Desde já agradecemos o seu Antônio Juarez, o Benjamin e a Lucirene. Muito obrigado pela visita de vocês em nossa igreja. Que Deus os abençoe. Também o Gustavo, filho da Joelma. Que Deus abençoe e que semana que vem possamos vê-lo novamente, quem sabe, né? A dona Neuza, o Rogério, muito obrigado pela presença. Deus abençoe. E o pastor Luciano, da igreja presbiteriana lá Shalom, em Curitiba, que está conosco aqui, juntamente com sua esposa Júlia. Que Deus abençoe ricamente o seu ministério, a igreja no qual o senhor pertence também. Leve o nosso abraço a todos da tua igreja, que Deus abençoe ricamente também na sua ministração da palavra. Nossos dízimos e ofertas, todo segundo, terceiro e quarto domingo, nós consagramos e entregamos a Deus todos os nossos dízimos e todas as nossas ofertas. Então, quem se preparou para este domingo terá coleta, ou também pode ser transferido diretamente para a conta da nossa igreja, por transferência ou por Pix. Nossas orações, a Sandra fez a cirurgia, graças a Deus foi bem sucedida. Então agora continuamos intensificando ainda mais as nossas orações pela sua recuperação e pelo todo o seu tratamento no combate ao câncer. Que Deus possa estar abençoando não só ela, mas toda a sua família. A Kelly também, que continua seu tratamento de químio, a retomada dos trabalhos da igreja, escola dominical, grupo de artesanato, grupo de apoio, grupo de jovens, reunião de oração, estudos bíblicos. Oração pela família. Nessa semana estejamos orando pela Josi, pelo Gabriel, Giovana e o Heitor. Iniciou na quarta-feira passada o curso bíblico, então você também está convidado toda quarta-feira às 19h30 a realizar este curso aqui no nosso templo. Toda quinta-feira, às 20 horas, temos o ensaio do coral. Então, quem quiser ser um coralista, participe. Será bem-vindo. No próximo domingo, no dia 28, nós teremos a visitação eclesiástica. Estará conosco o pastor Júlio, da IERD Carambeí, e o presbítero Hans Jan, da IERD Castrolano. Falei certo, Ernest? Eu também estará participando do culto, o coral e o quarteto Somos Um. Então, vamos convidar pessoas também para que estejam prestigiando e louvando a Deus conosco. Na missão Portas Abertas, domingo 28/5, próximo domingo será o domingo da Igreja Perseguida. É um movimento nacional de oração em favor dos cristãos perseguidos, idealizado pelo irmão André, fundador da missão. Então vamos também continuar orando por este trabalho e também agradecer a Deus por sermos uma nação livre. A ascensão do Senhor. Por 40 dias, Jesus apareceu corporalmente ressuscitado em vários lugares e pessoas. Em uma ocasião, por mais de 500 pessoas ouviram de uma vez só. Então, vamos agradecer a Deus por isso também. E também hoje celebraremos isso em nosso leitura diária, indicações bíblicas para a nossa edificação e acompanhamento das palavras e comunhão com Cristo. Aniversariantes do mês de maio, no dia 22, o Mário, no dia 27, o Rogério, e no dia 31, a Thaís. Que Deus nos abençoe. Pastor.
irmãos, boa noite, irmãs. Uma alegria muito grande estarmos reunidos mais uma vez aqui como igreja para cultuarmos o nosso Deus nesse domingo da Ascensão do Senhor. Como foi lido, é uma data muito importante, sim, no calendário da igreja cristã. Sem a ascensão de Cristo ao céu para se assentar à direita do Pai, não seria nos enviado o Espírito Santo. Então, dizemos que o ciclo da Páscoa se encerra, mas se encerra com a chegada do Espírito Santo para levar a igreja a cumprir a sua missão. E cumpre-se também a promessa de Jesus: eis que eu estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Muito obrigado, ao seu Antônio, nosso vizinho aqui, ao Lucier, Benjamin, a hora que ele entrou, ele já olhou a cruz ali, ele veio aqui, juntamente com os irmãos, para vir. Obrigado também pela presença, Laine, aqui conosco mais uma vez, obrigado. E o pastor Luciano e também a Júlia, queridos irmãos, amigos lá de Curitiba. A família da Júlia foi membro da nossa igreja de Tararé, que se frequentaram lá. E um detalhe muito interessante e importante, quando nós fomos recebidos na IR, lá em 2018, se não me engano, na região do centro em Curitiba, o pastor Luciano estava lá, conosco também. Então, a nossa alegria. Obrigado. Dona Creuza está aí, também firme para a graça de Deus. Oremos, irmãos, também hoje e esta semana. Há vários irmãos com problemas de resfriado, gripe. A Valenice mandou uma mensagem agora, já vem sofrendo um bom tempo com gripe, pneumonia, febre, então ela não está bem. O Enzo também deu uma piorada agora à tarde. Vamos orar, pedindo a Deus também que nos envie chuva, para que o tempo também melhore um pouco e a nossa saúde também, não é mesmo? Vamos nos colocar em pé e vamos elevar a Deus a nossa oração particular e silenciosa, com esses pedidos que foram colocados. Agradecermos pela cirurgia da Sandra, foi retirado o quadrante do nódulo da mama, e dentro de alguns dias ela começa também a radioterapia. Vamos orar pela saúde e recuperação dela. Está bem, já está em casa, está dando graças a Deus por tudo que Deus já fez na vida da nossa irmã. Oremos. Que hoje sempre, irmãos e irmãs, o nosso socorro e a nossa esperança estão no Senhor, que fez o céu e a terra, que mantém a sua fidelidade para sempre e que nunca desampara as obras das suas mãos. É em nome deste Deus que eu vos saúdo nesta noite, a vós todos, graça e paz, da parte daquele que é, daquele que era e daquele que há de vir, dos 7 Espíritos que estão diante do seu trono, e de Jesus Cristo, que é a testemunha fiel, o primogênito dentre os mortos e o soberano dos reis da terra, a quem seja dada a honra, o louvor e a glória para sempre. Amém. Vamos ler os últimos versículos do Evangelho de Lucas. Os últimos versículos do Evangelho de Lucas, capítulo 24, do versículos 50 a 53. Aquele que subiu ao céu é saudado pelo seu povo que está aqui reunido. Lucas 24, de 50 a 53. Então, os levou para Betânia e, erguendo as mãos, os abençoou.
E aconteceu que, enquanto os abençoava, ia se retirando deles, sendo elevado para o céu. Então eles, adorando, voltaram-se para Jerusalém, tomados de grande júbilo, e estavam sempre no templo, louvando a Deus. Relato do evangelista Lucas a respeito da ascensão de nosso Senhor aos céus. Cantemos o hino 215. Salve o nome de Jesus, anjos adorai, anjos adorai, alegrem-se unidos, Maravilhoso Deus, como é bom poder saudar o nome de Teu Filho Jesus com glória, glória e glórias. Saudar o Pai porque Ele ressuscitou ao terceiro dia, subiu ao céu e está sentado à Tua direita, Pai, donde há de vir para julgar os vivos e os mortos. E nesta noite, neste culto da ascensão do Senhor, nós te agradecemos, ó Pai, porque foi por amor a cada um de nós que Jesus Cristo verteu o seu sangue na cruz, para assim perdoar todos os nossos pecados, nos reconciliar contigo, ó Pai, e nos dar a certeza de que em Cristo Jesus fomos eleitos antes da fundação do mundo e que nossos nomes estão escritos no livro da vida e que temos em Cristo assegurado a vida eterna. Abençoe, ó Deus, cada ato deste culto. Abençoe cada vida que está aqui nesta noite, aqueles que também estão nos assistindo, e colocamos aqueles em especial que estão enfermos, aqueles que estão se recuperando, Senhor, também, que o Senhor os abençoe.
Em especial nesta noite, colocamos diante de Ti, Senhor, o momento em que ouviremos a Tua palavra. Que ela venha, Pai, ao encontro do nosso coração. Venha ao encontro, Senhor Deus, da missão da Tua Igreja. E venha, Senhor Deus, também exaltar e glorificar o nome de Jesus. Assim oramos, invocando a Tua presença, Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo, sobre este culto e sobre as nossas vidas, agora e para sempre. Amém. Sentai-vos, irmãos. Aquele que subiu ao céu é aquele que também perdoa os nossos pecados. Vamos fazer a leitura responsiva do Catecismo de Heidelberg, a pergunta 49, 50 e 51, que trata exatamente sobre a ascensão do Senhor. O que significa a ascensão de Cristo para nós? Primeiramente, que Ele é o nosso advogado diante do seu Pai do céu. Segundo, que temos lá no céu, nele, a nossa carne como trigo. Por isso, transfere e como cabeça, Ele tornará para si a nós, seus membros. E por último, da sua parte, envia o seu Espírito como penhor, por cujo poder buscamos as coisas da alma, onde está isso à direita de Deus, e não a sessão da terra. Porque então se acrescenta e está sentado à direita de Deus? Cristo subiu ao céu para ali se manifestar na cabeça da sua igreja, por intermédio de quem o Pai governa todas as coisas. E que importância tem para nós esta glória de Cristo, nosso cabeça? Primeiramente, Ele derrama em nós, seus membros, os dons celestiais através do Espírito Santo, e ainda que através do seu poder nos protege e guarda de todos os inimigos. E vamos cantar a primeira estrofe do hino 140. Feche os seus olhos, esteja orando ao Senhor, apresentando a sua vida, apresentando a Ele os seus pecados, colocando diante dele aquilo que você sabe e que Ele sabe que tem atrapalhado a sua comunhão com Ele. Esteja pedindo ao Senhor que, por esse Espírito Santo, não só perdoe, mas transforme a sua vida, de modo que você sinta alegria em seguir, em servir a este Jesus que está vivo e que está entre nós por meio do seu Espírito Santo.
irmã, diaconisa fofa, vamos elevar a Deus nesta oração. Senhor, agradecemos por estarmos aqui mais uma vez, reunidos em teu nome para orar e agradecer. Senhor, queremos colocar diante de ti os nossos pecados. O Senhor tenha misericórdia deles. Também somos muito gratos pelo ato de amor do Senhor ter, dando seu Filho como sacrifício para nos perdoar os nossos pecados, derramando seu sangue na cruz. Senhor, fique conosco durante todo o culto, durante a semana, que possamos estar reunidos novamente domingo aqui para agradecer o seu nome. Fique também com as famílias da igreja, com os enfermos espirituais, que o Senhor sabe quais são as necessidades de cada um. Em nome do seu Filho Jesus, que eu te peço e agradeço. Amém. Em pé, vamos orar juntos a oração que Jesus Cristo nos ensinou. Pai nosso que está no céu, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje. Perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Em pé, vamos juntos louvar ao Senhor com cânticos que expressam a palavra de Deus e a certeza de que o Senhor Jesus está sentado no trono e a Ele nós devemos honrar e glorificar. Amém.
Deus seja louvado por esses cânticos, por esse grupo que nos conduz no louvor, na adoração ao nome do nosso Deus. Queria convidar o pastor Luciano para que esteja aqui conosco à frente. Ele fará a leitura, a oração, e depois trará também aquilo que Deus preparou e colocou no seu coração para falar ao coração de cada um de nós nesta noite. Como dissemos, é pastor da Igreja Presbiteriana Shalom. Ele falou no bairro lá em Curitiba, né? Eu só sei que é perto do Portão. Isso. Como é o nome? Ali fica. Os bairros se confundem. Sim, Portão, é meio que no entroncamento dos bairros. O Portão deve ser perto. Já estive lá algumas Próximo, vezes. daí é. Pelo tamanho de Curitiba, Sim, é próximo para a gente. Obrigado, pastor Luciano, por estar conosco, juntamente com a Júlia. Após o culto, eles retornam já para Curitiba. Então, a nossa oração também é para que o Senhor os acompanhe, os conduza em segurança. Nosso carinho, a nossa alegria de tê-los aqui. E quem sabe, na oportunidade, vamos a Curitiba também para visitá-los. Mas é, como disse o presbítero Rafael, a nossa saudação, a nossa oração em favor também da igreja que o irmão está à frente desse rebanho e desse projeto também grandioso lá em Curitiba. Fique à vontade. Que Deus abençoe. Boa noite, irmãos e irmãs. Que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo esteja sobre a vida de todos vocês, da minha vida, principalmente nesse momento em que a palavra de Deus será exposta. Parabéns à igreja, ao conselho, do belo tempo aqui. Igreja com cara de igreja, né? Hoje em dia a gente vê muito caixote por aí. Claro que Deus ele está presente também, dependendo do lugar. Mas com o tempo de Espírito, e que essa igreja ela cresça, ela se multiplique e ela se espalhe também pela região aqui. Vamos ler no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo de número 1. Atos, capítulo de número 1. A gente lê os primeiros 11 versículos, diz assim: escrevi o primeiro livro, ó Teófilo, relatando todas as coisas que Jesus começou a fazer e a ensinar, até o dia em que foi elevado às alturas, depois de haver dado mandamento por meio do Espírito Santo aos apóstolos que tinha escolhido. Depois de ter aparecido, Jesus se apresentou vivo aos seus apóstolos com muitas provas incontestáveis, aparecendo-lhes durante 40 dias e falando das coisas relacionadas com o reino de Deus. E comendo com eles, deu-lhes esta ordem: não se afastem de Jerusalém, mas esperem a promessa do Pai, a qual vocês ouviram de mim. Porque João, na verdade, batizou com água, mas vocês serão batizados com o Espírito Santo dentro de poucos dias. Então os que estavam reunidos com Jesus lhe perguntaram: será este o tempo que o Senhor irá restaurar o reino de Israel? Jesus respondeu: não cabe a vocês conhecer os tempos ou as épocas que o Pai fixou pela sua própria autoridade. Mas vocês receberão o poder ao descer sobre vocês o Espírito Santo. E serão minhas testemunhas tanto em Jerusalém como em toda a Judéia e Samaria e até os confins da terra. Depois de ter dito isso, Jesus foi levado às alturas à vista deles, e uma nuvem o encobriu dos seus olhos. E estando eles com os olhos fixos no céu, enquanto Jesus subia, eis que 2 homens vestidos de branco se puseram ao lado deles e lhes disseram: homens da Galileia, por que vocês estão olhando para as alturas?
Esse Jesus que foi levado por meio de vocês para o céu, virá de modo como vocês ouviram subir. Vamos orar. Pai querido, nós lemos a tua palavra, que é inspirada, que é viva, que é eficaz. Fala o nosso coração, quebranta o nosso coração, edifica-nos, exorta-nos e consola-nos. Nós pedimos isso, no nome de Jesus. Amém. Nesta semana, comemorou-se algo bastante importante para o cristianismo, como já foi colocado aqui na liturgia do culto, relatado pelo pastor, a ascensão de Cristo. 40 dias nós vemos aqui, Jesus esteve com os discípulos a partir da ressurreição. 40 dias, terminaram na quinta-feira da ascensão. Mas as igrejas celebram, comemoram, relembram e extraem lições preciosas da ascensão de Cristo, deslocando para o domingo. Algumas igrejas fazem um culto nas quintas-feiras, algumas no domingo subsequente, na quinta-feira, né? Mas o que nós podemos aprender com a ascensão de Cristo? Quais são as gloriosas promessas de Cristo para o seu povo por meio da ascensão? Alguém já disse que essa data é desconhecida. Os cristãos lembram bastante do Natal e da Páscoa, da ressurreição de Cristo. Mas pouco se fala da ascensão de Pentecostes, que já é no próximo domingo, 50 dias após a ressurreição. Mas a ascensão ela é muito importante dentro do pensamento das igrejas cristãs e das igrejas de tradição reformada. E às vezes as igrejas lembram do dia dos pais, do dia das mães, do dia da criança, do dia do meio ambiente, do dia da mulher, e todas essas datas são importantes. Mas devemos focar mais nas datas do calendário cristão. Foi dito aqui no boletim da igreja a respeito da ascensão. Qual é, que importância tem para nós a ascensão de Cristo? E ele dá ali alguns motivos, algumas razões, mas ele fala de tudo de Cristo aos céus, para logo em seguida enviar o Espírito Santo. Se a igreja está reunida em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, é porque Jesus subiu aos céus após cumprir a sua obra e redimir o seu povo escolhido e enviou o Espírito Santo. Então, nesta data, na quinta ou no domingo, nós relembramos da obra de Cristo. Aquele que desceu, diz o apóstolo Paulo, é o mesmo que subiu e derramou dons aos homens, a sua igreja. Mas em termos práticos, em termos doutrinários, o que a ascensão de Cristo significa para mim, para você, para a sua vida, no seu dia a dia? Quais são as bênçãos que a ascensão de Cristo ela nos traz? Quais são as promessas? Eu gostaria de meditar com vocês em algumas delas, extraindo aqui do próprio texto que foi lido, de Atos. E a primeira promessa, a primeira delas, da ascensão de Jesus, é a promessa de presença do Espírito Santo. Ele está presente conosco. Ele mora em nós, ele habita em nós. Cantávamos, quem já é anos 80, 90, o Espírito Santo habita em você, se move em você. Relembrando o texto lá em Romanos. O que você crê sobre o Espírito Santo? Pergunta no Catecismo de Heidelberg, e ele responde: primeiro, que ele é verdadeiro Deus, eterno, como Pai e Filho. Segundo, que ele foi dado também a mim. A mim. Porque nós falamos, às vezes, o Espírito Santo é dado à igreja, mas a igreja é formada por pessoas individuais, cada um de nós. Habitados pelo Espírito Santo, formamos o corpo de Cristo. Então, o Espírito Santo ele já estava agindo no mundo. Porque tudo que há no mundo, principalmente o ser humano, é sopro divino. Mas o Salmo número 104, ele fala que todas as criaturas, de alguma forma, elas também recebem o sopro do Espírito. São as operações gerais, comuns do Espírito Santo.
Mas aqui especificamente ele fala da presença do Espírito Santo, da bênção do Espírito Santo, através de uma frase que até causa meio que confusão às vezes, e diferentes interpretações na igreja, que é o batismo do Espírito Santo. O texto diz isso: não saiam de Jerusalém, mas esperem esse batismo do Espírito Santo. Cumprimento, ou cumprindo aquilo que o Senhor já havia dito por meio do profeta Joel, e depois disso: derramarei o meu Espírito sobre todos os povos. E Jesus, ele cumpre esta palavra de Joel, e cumpre também a palavra de João Batista, que diz: eu os batizo com água, mas ele os batizará com o Espírito e com fogo. A igreja viveu no tempo dos apóstolos um período de transição do antigo para o novo, de modo que eles nasceram com um pé no antigo e outro no novo. Eles precisaram aguardar, mas a partir de Atos dos Apóstolos, todos aqueles que se convertem, que são chamados pelo Espírito Santo, eles experimentam esse batismo do Espírito. A ideia de batismo é de iniciação no corpo de Cristo. Então, ser batizado, receber o Espírito Santo, significa fazer parte da comunidade do povo de Deus, da família de Deus. Ninguém pode entrar no reino de Deus se não nascer da água e do Espírito, diz nosso Senhor Jesus Cristo. Então, todos aqueles que de fato são salvos são batizados nesse Espírito. O apóstolo Paulo ele diz assim: em um só corpo todos nós fomos batizados, todos, quer judeus, quer gregos, escravos, livres, e a todos nós foi dado beber de um único Espírito. Se alguém não tem o Espírito de Cristo, não pertence a Ele. Então o Espírito Santo ele vem para habitar definitivamente com a igreja, com o seu povo, em todas as horas, em todos os momentos, nas horas boas, nas horas ruins. E que bom é nós sabermos disso, porque há coisas que só o Espírito Santo pode fazer na nossa vida. Nós podemos contar com a ajuda uns dos outros, os familiares, os irmãos da comunidade, os oficiais, o pastor, mas há momentos que sou eu e o Espírito Santo. Por isso que um dos nomes do Espírito é o Consolador, o Paráclito, aquele que senta ao lado, o advogado, aquele que defende, aquele que nos defende. Então, se você já entregou a sua vida a Cristo Jesus, já recebeu o batismo no Espírito Santo. O nosso Senhor Jesus, ele diz assim: eu pedirei ao Pai e Ele lhes dará outro conselheiro para estar com vocês para sempre, o Espírito da verdade. O mundo não pode recebê-lo, porque não o vê, nem o conhecem, mas vocês o conhecem, pois ele vive em vocês e estará em vocês. Mas como é que é isso? Vive e estará? Todo ser humano foi formado pelo sopro do Espírito e recebe o Espírito com poder no momento em que se torna um cristão por meio do batismo do Espírito. A primeira promessa da ascensão de Cristo, presença do Espírito Santo, uma segunda lição que nós aprendemos aqui no versículo 8, e ela se reveste de um significado muito especial para as igrejas que estão em expansão missionária. Segunda promessa, revestimento de poder para a missão. Versículo 8 é muito claro. E é o texto que está lá no logotipo das igrejas evangélicas reformadas. Mas recebereis, ou vocês receberão poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e serão minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia, Samaria, até os confins da terra. Olhando de lá para cá, do Oriente Médio, Aracon, os confins da terra, se cumprindo essa promessa de Cristo. Mas, de certa forma, o Evangelho precisa ir novamente daqui para lá, porque locais que já foram fortes no testemunho do Evangelho hoje estão tomados por um ceticismo ou por outras religiões. Então, se você tem um chamado, se você tem uma missão no reino de Deus e não sabe como realizar, seja bem-vindo. Todos nós estamos, de certa forma, despreparados e não temos, às vezes, coragem para iniciar.
não sabemos como começar, nos sentimos incapacitados para fazer coisas mínimas no reino de Deus. Por isso precisamos do poder do Espírito Santo, que nos é dado ao Cristo que subiu aos céus e derrama sobre a sua igreja. Se você se sente despreparado, isso significa que você está preparado, de certa forma, para receber o Espírito Santo capacitador. É Ele que nos capacita. Nós vivemos aquilo que é chamado de comunhão dos santos da igreja, e nessa comunhão dos santos nós estamos juntos. Sim, cada um tem a sua vida particular diante de Deus, mas vivemos em comunidade e nós recebemos dons. O Espírito Santo nos capacita com dons espirituais. E esses dons eles são dados para que nós possamos cumprir a missão que Ele nos deu. Cada um tem um dom. Como é que nós vamos descobrir nossos dons? Fazendo algumas coisas. Eu não sei qual é o seu dom. Você já deve ter uma ideia. Mas comece a fazer coisas, aquilo que você puder. Servir, falar, cantar. E você vai descobrir o seu dom. Então, o próprio Jesus Cristo, quando esteve na terra, ele recebeu esse poder do Espírito Santo para cumprir a sua missão. Logo em seguida vem a tentação. E ele está pregando o Evangelho, as boas novas por toda Israel. Nós precisamos desse poder, desse revestimento de poder para a missão. Por mais que nos sintamos capacitados por nós mesmos, precisamos do poder do Espírito Santo. Li algum tempo atrás que John Stott estava numa região dos Estados Unidos fazendo uma palestra para jovens numa igreja. Ele, John Stott, capelão da rainha Elizabeth, e em um determinado momento, antes de entrar para a igreja, ele se ajoelhou, pegou na mão do pastor e falou: pastor, me ajude, eu estou tremendo. Eu fico pensando, o homem do gabarito dele, se sentindo desafiado para falar para aqueles jovens. Todos nós devemos ter esse temor, esse tremor, que significa uma dependência do Espírito Santo para podermos fazer a obra que Ele nos chamou. E só Ele pode nos capacitar. É curioso porque aqui o texto de Atos diz: vocês receberão o poder. Dunamis é a palavra grega. Há uma outra palavra na língua grega para poder que se chama exousia. Essa palavra exousia, ela tem o sentido de poder político, de poder intelectual, força humana. E já o dunamis é habilidade, é força que vem de fora, que vem do Espírito de Deus. Então o testemunho da igreja, o meu testemunho, o seu testemunho, só poderá ser eficiente, só poderá ser levado a cabo, cumprido definitivamente, se o Espírito Santo estiver presente. Se o Espírito Santo está presente em nós, o testemunho ele é eficiente. Se o Espírito está presente, o testemunho é eficiente. Por isso, cada um de nós deve se colocar diante do Senhor e orar, abrir o coração para Ele e dizer: Senhor, eu tenho um chamado, eu tenho uma vocação no reino de Deus. Na comunidade, como é que eu vou cumprir isso se eu me sinto fraco, se eu me sinto falho, me faz somos? Capacita. E o Senhor nos dá da sua graça, da sua misericórdia e derrama o seu Espírito sobre nós. Uma coisa é ser batizado no Espírito, no momento de conversão, de regeneração. Outra coisa é se manter cheio do Espírito Santo. Porque nós nem sempre estamos cheios do Espírito. Já somos batizados, mas não estamos cheios do Espírito. Então, às vezes, a água, o copo está pela metade e é preciso repor. Eu que vim do sítio, eu lembro mesmo que havia um tanque que tinha água, sempre para aquele tanque sempre transbordando. Você já deve ter visto em alguns locais isso. Não era água parada, era água viva, corrente. O cristão, ele deve levar essa água do Espírito, sempre cheio do Espírito, sempre transbordando do Espírito. Sempre cheio, sempre transbordando. Batismo no Espírito ocorre uma vez. Enchimentos são contínuos. À medida que nós precisamos, devemos pedir
do Espírito Santo. Por isso que João, ele vai dizer isso no seu Evangelho. Quem crer em mim, como dizem as Escrituras, do seu interior fluirão rios de águas vivas. Jesus subiu os céus e derramou o Espírito e continua derramando sobre a sua igreja. Não por força nem por violência. Nós queremos mudar o mundo, converter as pessoas, convencer pessoas da nossa família pela nossa força. E não é desse modo. É na força, é no poder do Espírito Santo. Nós convidamos, podemos evangelizar, sim, devemos fazer isso, mas é o Espírito Santo que vai convencer. Então, essa é a segunda promessa da ascensão de Cristo, revestimento de poder para a missão. Você tem um chamado, o Espírito Santo tem o poder. Terceira lição que nós aprendemos aqui nesse texto, versículo de número 11, ele vai falar da volta de Cristo. Homens da Galileia, por que vocês estão olhando para as alturas? Esse Jesus, que foi levado do meio de vocês para o céu, virá do modo que vocês ouviram, subir. Terceira promessa da ascensão de Cristo, esperança pelo retorno de Cristo. Então temos promessa de presença do Espírito Santo, de capacitação com poder para a missão, e promessa do retorno de Cristo. Finalmente, diz a confissão belga, diz no capítulo 37, cremos conforme a palavra de Deus que quando chegar o momento determinado pelo Senhor, o qual todas as criaturas desconhecem, e o número dos eleitos estiver completo, nosso Senhor Jesus virá do céu corporal e visivelmente, assim como subiu. Jesus subiu, Jesus voltará. Quantas vezes Jesus subiu? Uma vez. Quantas vezes ele voltará? Uma vez. Buscar a sua igreja, buscar o seu povo. Ele nos promete vinda de Cristo. O Evangelho de Mateus começa com promessa, de que ele seria chamado de Emanuel, que significa Deus conosco. E o Evangelho de Mateus termina com promessa também: eis que estou convosco. Nós não estamos sozinhos, o Espírito Santo habita em nós. Eu vou, diz Jesus, mas enviarei o Consolador para que esteja convosco. E no momento certo, ele novamente retornará, voltará buscar o seu povo. Não devemos nos esquecer disso, irmãos. Ele prometeu e ele vai cumprir. Ele não vai falhar na sua promessa. Nós falhamos. Muitas vezes prometemos que vamos num determinado lugar, não vamos. Nos esquecemos daquilo que prometemos. Mas Cristo não esquece. Ele voltará. Ele retornará. E esse texto ele nos ensina que Jesus voltará pessoalmente, da mesma maneira em que ele subiu. Visivelmente virá no final dos tempos. Mateus capítulo 24, versículo 30, Jesus ali no seu sermão escatológico também faz essa promessa, Então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem, e todas as nações da terra se lamentarão e verão o Filho do Homem vindo nas nuvens do céu com poder e grande glória. Jesus virá, retornará em glória. E estudar sobre a vida de Cristo deve ser algo prático de nossa vida, como cristãos. Meditar sobre essa verdade deve ser algo que deve fazer parte da nossa devocional diária. Jesus voltará, ele veio, ele voltará. E assim o nosso coração vai se encher de esperança. Jesus voltará, estabelecerá o seu reino definitivamente. Eu disse no tópico anterior que havia duas palavras gregas para falar de poder: exousia, que é poder político, poder humano, e dunamis, que é poder dado pelo Espírito Santo, capacitação. Nós, às vezes, nos esquecemos e queremos implantar o reino de Deus com força humana, com habilidade política, porque se nós colocarmos um político tal ou tirarmos tal, infelizmente caímos nesses erros. Aí o reino vai avançar. O
O reino vai avançar no poder do Espírito Santo. Com o político A, B ou C, ele vai avançar, porque Deus já determinou todas as coisas. Eu li no devocional Pão de Água, um tempo atrás, e anotei lá a reflexão que Jesus veio como nosso Salvador cerca de 2.000 anos atrás. E ele virá como juiz. Hoje nós temos Cristo como Salvador. Graças a Deus por isso. Mas aqueles que não recebem a Cristo terão que o recebê-lo como juiz. Por isso a igreja deve espalhar a mensagem do Evangelho. Então aqueles que ainda não receberam a Cristo, porque Cristo está traindo os seus. Hoje é o dia que o Espírito Santo chama a cada um daqueles que Ele já escolheu, para que entreguem as suas vidas e recebam Cristo como Salvador. Paulo vai chamar a vida de Jesus de a bendita esperança. Será uma bendita esperança para aqueles que têm Cristo, para aqueles que vivem o Evangelho. Diz Paulo, enquanto aguardamos a bendita esperança, a gloriosa manifestação de nosso grande Deus e Salvador Jesus Cristo. Então, a terceira promessa da ascensão de Cristo, o seu retorno. Nós podemos ter esperança. O cristão, ele é um esperançoso, ele vive com esperança agora e desfrutará do cumprimento pleno dessa esperança quando o reino de Deus for estabelecido definitivamente na sua vida. Queridos irmãos e irmãs, caminhando para os momentos finais da nossa meditação na palavra de Deus, não nos esqueçamos disso. O Deus eterno, Deus Filho, veio ao nosso mundo, deixou a sua glória, se encarnou, derramou o sangue para redimir o seu povo, ressurgiu, subiu aos céus e retornará. Um resumo do credo apostólico. Ele se humilhou. Ele nasceu num mundo confuso, na nossa confusão. É interessante que quando nós pensamos sobre Cristo, Cristo ressurgiu num corpo humano, glorificado, com sinais escuros nas mãos. E voltou aos céus em carne, não voltou em espírito, em carne humana. É por isso que Hebreus é um livro rico em nos dizer que quando nós oramos, quando nós sofremos, quando nós nos angustiamos, quando nós sentimos dores, Ele intercede por nós, porque Ele tem carne, Ele sabe o que é sofrer. Ele é nosso representante nos céus. E intercede por nós. Ele cumpriu a sua missão e nos deu uma missão. Assim como o Pai me enviou, eu os envio. E soprou o Espírito sobre eles. Isso antes de Atos, chamado Pentecostes Joanino, um símbolo ali, um prenúncio do Pentecostes definitivo que viria. Assim como o Pai me enviou, eu os enviei. Ele nos envia. Mesmo sabendo das nossas limitações, sabendo que somos fracos, que somos falhos, Ele poderia fazer tudo sem nenhum de nós, mas escolheu contar com pessoas, deu a elas dons e colocou em locais diferentes. Porque a igreja estava lá e a igreja agora veio para cá. Deus veio um projeto, um plano disso. Martinho Lutero que diz isso: Deus nos envia para lá, Deus nos envia para cá, nos move de um lado para o outro, para que o Evangelho seja anunciado. Então é o plano de Deus. O Brasil já sediou as Olimpíadas alguns anos atrás, ano que vem teremos Olimpíadas novamente, e um dos momentos que ocorrem antes das Olimpíadas, do ano das Olimpíadas, é a tocha acesa sendo conduzida pelo país por atletas e pessoas importantes. Mas a tocha vai sendo passada de mão em mão. Não, irmão. Nós estamos com a tocha do Evangelho. A nossa geração está com essa tocha. A palavra de Deus diz que Davi, tendo servido a sua geração,
morreu. Nós só podemos servir a nossa geração. Não adianta que eu não posso servir a geração do século passado e não vou servir a geração do próximo século. É agora, é na minha geração. Isso tem tudo a ver com a missão que o Espírito Santo dá a cada um de nós. E nesse dia de ascensão devemos pensar nisso. Por que Jesus foi exaltado? Para derramar o Espírito Santo. Atos capítulo 1, versículo 8, logo, o tema das igrejas evangélicas reformadas. Vocês receberão poder ao descer sobre vocês o Espírito Santo e serão minhas testemunhas. Serão onde o Senhor quiser. Então que Deus nos abençoe, a tocha está nas nossas mãos. Jesus voltou aos céus e nós somos abençoados na sua ascensão. Abençoados com o batismo do Espírito Santo que nos regenera, que nos faz parte do corpo de Cristo. Abençoados com capacitação do Espírito Santo para cumprir aquilo que Ele nos chamou. E recebemos também essa promessa gloriosa de que o plano vai se cumprir. Jesus voltará e estabelecerá o seu reino definitivamente. Oramos. Pai querido, nós te damos graças pela tua palavra, te damos graças porque o Senhor deu a sua vida por nós, derramou o seu sangue por nós, voltou aos céus e derramou o Espírito Santo sobre a tua igreja. O Senhor é aquele que capacita, o Senhor é aquele que chama, que capacita, que envia. O Senhor é aquele que nos move de um lado para o outro, que nos tira da nossa zona de conforto e nos estabelece em outros locais para fazer a tua missão, aquilo que o Senhor chamou. Somos gratos também pela promessa de que o Senhor virá, o Senhor retornará para buscar o seu povo, para buscar a sua igreja. Abençoa, Pai querido, esta igreja, abençoa o pastor Ezequiel, e vamos sobre ele com o teu Espírito Santo, sobre o conselho desta igreja, sobre toda esta igreja. Que esta igreja aqui, Pai, seja um local, uma casa de oração para todos os povos. Que a salvação aqui seja pregada. Que pessoas sejam socorridas. Que pessoas angustiadas encontrem a paz em Cristo neste local, nesta cidade. Nós oramos no nome santo de Jesus. Amém. Bom, queremos agradecer mais uma vez pastor Luciano. Quero convidar a Júlia para que venha aqui receber uma lembrança. Também a dona Lucilene, por favor. A lembrança da nossa igreja, na visita de vocês. Senhor também nos abençoe. Dona Lucilene, nossa vizinha. Nos abençoe. Obrigado pela visita de vocês. Nós, só lembrando, não nos esqueçamos, né? Domingo que vem teremos o culto da meditação eclesiástica. Já estivemos orando por isso, né? Nos preparando, também convidando pessoas para estar conosco. Né? O seu Antônio já está convidado, se estiver por aí, né? O seu Antônio é caminhoneiro, viaja bastante, mas se estiver, está convidado para estar conosco. Né? Vamos nos colocar em pé e vamos cantar. Tu és a minha luz, a minha salvação, a ti me renderei. E o final diz: vem Jesus, vem Jesus, Maranata, ora vem Senhor Jesus. Os irmãos que trouxeram seus dízimos, contribuições, poderão trazer à frente enquanto nós cantamos. Essa minha voz, essa minha salvação.
Amém. E cada palavra deste cântico, a luz dessa palavra que recebemos, seja verdadeira na vida de cada um dos irmãos. Agradecer ao Gustavo também, né? Está lá, está assessorando ela, deu certo. Obrigado, Deus abençoe. Obrigado, viu? Vamos orar. Convido o pastor Luciano que nos leve a Deus nesta oração. Mais uma vez, muito obrigado, pastor. Obrigado a ele, a Júlia. Façam uma boa viagem. Estaremos orando. Chegando lá, Manu, oi, chegando. A graça de Deus. Obrigado, irmãos e irmãs. Vocês tenham uma boa semana. E outras oportunidades, como mostramos televisão, como vocês tiveram vista. Amém. Oramos, Pai querido, mais um culto que se finda, mas o culto comunitário, porque nós continuamos um culto particular, cada um de nós presta ao Senhor diariamente. Abençoa a tua igreja, fortalece a tua igreja, derrama o teu Espírito sobre a tua igreja. O Senhor visite aos irmãos e irmãs as suas dificuldades, que o Senhor ampare, que o Senhor firme os joelhos que estão vacilando. Que a tua boa mão esteja também sobre os enfermos, físicos, emocionais e espirituais. O Senhor é nosso único socorro. Nós ouvimos isto, ouvimos no início. O Senhor é o nosso socorro. O único que nós podemos nos dirigir, confiar efetivamente. Abençoa esta igreja, esta cidade, e que a tua vontade, o teu querer seja estabelecido na vida de cada irmão, cada irmã. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Recebam a bênção, irmãos e irmãs, que a graça do Senhor Jesus Cristo, que o amor de Deus, o eterno Pai, e a comunhão e as consolações do Espírito Santo estejam com todos vocês, povo escolhido do Senhor, hoje e sempre. Amém. Amém.